galera, chegando na área mais um programa aqui do canal BBHQs. Nosso assunto é quadrinhos. É o seguinte, ontem eu fiz um vídeo aqui falando com vocês a respeito das mudanças aqui no canal. Mudamos o nosso cenário, né? Porque eu organizei as coisas aqui, porque eu prefiro ficar com a mesa aqui, é melhor e tal. E dá até pra tomar um cafezinho. Aliás, vocês disseram que gostam de acompanhar aqui os conteúdos, lavando louça, tomando café, fazendo... Então vamos aqui em homenagem tomar um gole de café. Café sempre pretinho, quentinho e sem açúcar. Muito bom. Eu acho que vai ficar melhor assim, hein? Porque aí fica um clima assim de bate-papo mesmo, né? Trocar ideias sobre quadrinhos. Que é sempre muito bom. Vamos lá, galera, falar sobre Batman Gárgula. Gárgula de Gotham. Esse quadrinho que foi escrito e desenhado pelo brasileiro Rafael Grampá. A primeira coisa que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. O que eu falo? Eu critico a Panini primeiro ou falo do Rafael Grampá? Falo do Rafael Grampá. Muita gente ficou assim, né? Num hype danado. Pô, porque o Rafael Grampá conseguiu um negócio muito legal. Sem dúvida, né? O cara tá escrevendo e desenhando o quadrinho que teve um lançamento simultâneo, tá? Em várias partes do mundo. Brasil, Estados Unidos, saiu na Alemanha também, em alguns países da Europa, tá? Então, isso aí chamou atenção, porque é o quadrinho do Batman Day, que foi aí semana passada, né? O quadrinho essa semana que tá terminando. É o quadrinho do Batman Day saindo de forma simultânea, escrito e desenhado por um artista brasileiro. Sem dúvida, baita conquista, muito legal. Mas eu também, por outro lado, eu preciso confessar pra você que pra mim não chega a ser uma grande surpresa. Não chega mesmo, porque assim, os quadrinistas brasileiros, eles vêm evoluindo ao longo das décadas, e você consegue facilmente fazer uma lista grande aí de grandes nomes do quadrinho nacional trabalhando na gringa. A gente sabe de Ivan Reis, Mike Deodato Jr., Daniel HDR, Danilo Beirute, cara, tantas pessoas que fizeram já trabalhos pra fora que realmente não... Era questão de tempo, né? Em algum momento alguém iria assumir isso. O Rafael Grampá especificamente, ele já teve um trabalho aí com o Frank Miller, ele já fez outros materiais aí, né? Inclusive aquele trabalho com Keanu Reeves, ele tem um estilo muito interessante de arte, a gente vai conferir isso já já. Então, bacana, demais, sensacional, muito bom, mas também, por outro lado, não chegaria a ser uma surpresa, inclusive para o próprio Rafael Grampá, que fez trabalhos com Frank Miller e tal, então em algum momento ele teria um projeto grande assim, isso já era mais ou menos esperado. Então, muito legal aí esse avanço na carreira do Rafael Grampá, e muito legal que o trabalho dele está sendo assim, tá tendo esse alcance, né, a ponto de ter teaser, a ponto de ter, assim, né, uma repercussão na gibisfera bastante interessante. Muita gente estava aguardando, bastante ansiosa por esse material, até porque o teaser é muito legal. Deixa aqui na descrição para você o teaser, caso você não tenha assistido. É um videozinho de 1 minuto, é bem legal, bem interessante, tá? O que mais? É o seguinte, vamos falar aqui, criticar a edição da Panini, que tem uma capa... eu vou confessar pra você que eu não gosto dessa capa não, tá? Eu sei que tem uma proposta, inclusive, essas letras assim meio pichadas, mas não acho a capa mais bonita não. E lembrando que nós temos aqui o trabalho de cores, competente trabalho de cores do Matheus Lopes, aqui o Matt Lopes fazendo um trabalho muito legal aqui também, brasileiríssimo também. Não gosto da capa não, tá? Mas aí é uma questão muito subjetiva, uns vão gostar, outros não. Eu não vou adentrar nessa questão. O fato é que o quadrinho poderia tranquilamente ser uma edição grampeada, para não correr esses problemas aqui, tentar fazer um encadernado com pouca página. E aí o problema foi geral, hein? Todo mundo reclamou disso aqui, ô dona Panini. Pelo amor do guarda, dona Panini! Quadrinho descolado, dona Panini! Assim não dá, dona Panini. Assim não dá. Fazia um cadernadinho. Cadernadinho não. Faz uma revistinha estilo, né? Simples, tradicional, funcionaria mais. Só mais um golinho. Bom, mas o que acontece aqui, então, nesse trabalho? Olha, uma coisa que eu vi várias pessoas comentando sobre esse quadrinho aqui, mas, pra mim, em termos artísticos, o Rafael Grampá, ele se inspira um pouco nesse camarada aqui, ó. Esse cadernado aqui que eu recomendo que você leia. Batman, Anos 100 e Outras Histórias, é o trabalho do Paul Pope e o José Villarrubi aqui. Então, pra mim, o trabalho de arte do Rafael Grampá, ele se inspira um pouco. Não é que é igual, não. O Rafael Grampá, ele tem uma identidade com o trabalho dele, mas ele tem uma inspiração na criação do personagem e tal, né? Eu acho que ele se inspira um pouco no Paul Pope. Porém, como eu disse, ele tem uma identidade própria. E eu gostei muito do visual do Batman, já vou te mostrar aqui na edição. Ele faz um visual de um Batman que é meio high-tech, é um Batman high-tech, mas que, engraçado, lembra mesmo um morcego. Quando você olha a figura do Batman, ele fica com o pescoço meio, né, o jeito que forma, o capuz, assim, me parece que fica bem adequado pro personagem, lembra?
E é engraçado porque o Batman é talvez o personagem que mais muda de uniforme, né? Você consegue fazer assim uma galeria de uniformes do Batman. O Rafael Grampar, eu acho que ele vai marcar. Vai ser uma coisa que daqui a alguns anos a gente vai lembrar dos grandes uniformes do Batman. O uniforme do Rafael Grampar vai ficar lembrado. Eu acho, inclusive, lendo essa primeira edição, que coisas que o Grampar estabeleceu aqui nessa primeira edição, dessa série que tem 4 partes, eu acho que isso vai acabar sendo incorporado em algum momento no universo do Batman. Vou explicar quais são esses elementos. Em primeiro lugar, o vilão principal aqui nessa primeira revista, que é o Krypton. É um maluco, assim, que tem um lance com um desenho animado, uma obsessão insana com um tipo de desenho animado, e ele é maluco mesmo, assim, ele é uma coisa que é aquele tipo de palhaço doido, mas diferente da Arlequina, diferente do Coringa também. Ele é perigoso, assassino e tal, mas ele tem uma característica própria, então pode ser um vilão que vai depois entrar na galeria do Batman de forma definitiva. Não vou estranhar se isso acontecer não, porque é um personagem interessante. Ele tem essa fissura por desenhos animados e quando ele vai matar as pessoas, ele fica chorando antes. Ele chora. Então ele é maluco mesmo, cara. Perigosíssimo assim e tal. Então tem essa abordagem interessante. Outra coisa bacana foi a máquina cega, que é assim que é chamado o Batmóvel, né? Tem um modelo diferente de Batmóvel que ele não tem, inclusive, retrovisores e tal, e é legal, a máquina é legal. É também um Batmóvel que pode entrar na galeria dos Batmóveis, a gente sabe que o Batman tem vários, né? Então ele pode ser incorporado aí na série regular do personagem, lembrando que essa série aqui faz parte do selo Black Label, o selo adulto de quadrinhos da DC, portanto você encontra aqui palavrões, xingamentos, ofensas e coisa e tal. Você tá vendo aqui, ó o visual do Batman, olha que legal. Gostei muito do visual do Batman, criado pelo Rafael Grampar, muito mesmo, assim, é muito legal mesmo, é diferente. Ele consegue fazer um visual que é reconhecível, né? Você nunca vai sair muito daquilo ali, daquele padrão, porém ele consegue criar algum aspecto muito interessante. Isso aqui é o Krypton, é esse personagem maluco, criado aqui na série do Rafael Grampar, e a gente vai ver que a arte é muito bonita, né? Eu gosto bastante da arte dele, olha só. A gente vai ver um Batman aqui que tem algumas vulnerabilidades, ele apanha, ele sofre bastante, inclusive para perseguir esse vilão. A gente vê o Gordon aqui, fumante o tempo todo, indo numa investigação. Tem uns momentos bem legais aqui, alguns quadros que você vê essa investigação sendo realizada pelo Batman e o Gordon ao mesmo tempo, e a gente sabe que isso se passa no início de carreira do Batman, tá? Não é uma história assim já da fase avançada. Ó o Batmóvel aqui. Deixa eu ver se eu pego uma imagem dele de frente aqui. Cara, muito legal essa ideia desse Batmóvel. É o carrão super high tecnológico e tal, e o Alfred auxiliando aqui. Inclusive o Rafael Grampar faz um Alfred com cabelos ainda. Então o Alfred mais jovem tá aqui e tal, o momento que o Batman tá perseguindo o Krypton. Só que é o seguinte, a história não mostra só esse vilão não. A história, ela abre vários pontos. O que me deixa um pouco o pé atrás. Porque assim, entenda bem o que eu tô falando. Eu gostei da revista? Gostei. Só que, por experiência própria, a gente puxa um pouquinho o freio de mão e fala, peraí, eu já vi isso acontecer. Não é seu Scott Snyder? Eu já vi isso acontecer, seu Scott Snyder. Eu vou ler lá os quadrinhos, mesmo aquele hype danado, você fica animado, você fica agitado, fala, nossa, isso é muito louco. E o final é aquele final... Tô dizendo que vai acontecer isso com o Rafael Grampar? Não. Eu só estou dizendo que a gente, depois de ler muitos quadrinhos, começa a ficar mais maneiro, assim, fica mais ligeiro, né? Vamos com calma, vamos com calma. Porque ele estabelece ideias interessantes nesse primeiro arco. Pronto, terminei meu café. Ele estabelece, meu celular tá me chamando aqui. Ele estabelece algumas ideias bem legais nessa primeira edição aí. E isso tudo tem uma influência muito interessante, na minha opinião, aqui do Rafael Grampar. Quais são esses elementos aí que vão compor uma grande influência para mim presente? Vamos lá. Em primeiro lugar, você vê um aspecto religioso forte no quadrinho, né? Você vai ver o Gordon, tem imagens de Maria e tal, isso vai perpassando ao longo das páginas. Número 2. Você tem problemas sistêmicos acontecendo em Gotham, porque não é só o Krypton. Tem assassino em série, tem várias coisas acontecendo, e no meio disso, a
todo um debate a respeito daquela coisa dos ricos que dominam a grana e os pobres e tal. E tem uma jornalista, uma mulher preta que está fazendo assim uma manifestação, ela viralizou com um vídeo na internet, coisa e tal. Existe um clima de investigação, como eu já disse, o Gordon ali investigando em alguns momentos, inclusive com Batman, e não é um spoiler, a gente vai ver que vai envolver a figura, inclusive, de Bruce Wayne, ali numas investigações que o Gordon vai fazendo. Todos esses elementos, mais o fato de que, especialmente no começo do quadrinho, você vê a história sendo narrada em primeira pessoa pelo Batman, com recordatórios, é nítida a influência de The Batman, o filme do Matt Reeves. Não tem como. O cenário de Gotham, tudo que você vê, as cores, você vê isso pelo teaser, tá? Vou deixar o link aqui, assista o teaser, que é 1 minutinho, só se você ainda não comprou o quadrinho, só assista o teaser, você vai ver se aquilo ali não tem elemento muito forte de The Batman. Aquela figura sinistra. O Batman, propriamente, ele não é aquela figura tão melancólica, né? Batman Kurt Cobain, aquela figura depressiva que é o Batman do Matt Reeves, o The Batman, o Batman do filme, o Batman do Robert Pattinson, né? Não é essa figura deprimida. Ele é uma figura até entusiasmada, né? Aquele Batman que pensa rápido, tem vários planos, vários projetos, várias ideias. Eu vou falar sobre isso também já, sobre esse plano do Batman. Mas a gente vê que tem muita influência. O cenário de Gotham como um lugar sujo, caótico, perigoso, uma contestação muito grande à figura do Batman, que a gente vê no filme do Matt Reeves. Tem as questões estabelecidas com a religiosidade. Você se lembra que uma das músicas temas do The Batman é aquela música Ave Maria, né? Tem um elemento, tá presente ali também algum elemento religioso que o Rafael Grampá vai explorar mais nesse quadrinho. E tem também essa contestação em relação à figura do Gordon. O Gordon ainda não é comissário, então há questionamento da relação dele com o Batman e esses assassinos em séries, mais o Krypton, que é esse personagem maluco, e essas questões sociais presentes no quadrinho. Tudo isso faz você remeter, sem dúvida, ao filme The Batman, e no limite, você vê, claro, que o Rafael Grampá tá dando uma sinalizada aqui. Olha, eu gosto mesmo do Frank Miller. Eu não só trabalhei com ele, eu acho ele tudo isso mesmo, entendeu? Porque a gente sabe que essa narração off tal é muito presente nos trabalhos do Frank Miller. Então ele pegou isso, influenciado pelo Batman do Matt Reeves, e fez a sua própria leitura. Então é interessante assim. Tem coisas interessantes no material no sentido de coisas originais? Tem. Ele consegue trazer algumas coisas. Ele vai inventar a roda? Claro que não. O Batman você não vai encontrar, né, uma grande coisa assim. Porém, ele conseguiu, com alguns detalhes, inserir algumas coisas que eu achei interessantes. O personagem, o vilão principal aí, que é o Krypton, que eu já falei, a questão do Batmóvel, essa relação do Gordon é explorada de um jeito que eu gostei, a arte é muito boa, e tem um lance que eu curti muito nesse quadrinho, que pra mim foi uma novidade, que é o fato... Isso, inclusive, tá presente na sinopse do quadrinho. O Batman está interessadíssimo em matar o Bruce Wayne. Ele cria todo um plano com a ideia de matar o Bruce Wayne para que ele possa sair de cena sem ficar com aquele joguinho, né, que sempre existe do Batman ali, tendo que mostrar... É um grande problema do Batman, né? A presença da figura... civil dele, digamos assim, tem que ir lá na UNTech resolver problemas, tem que... E, cara, eu achei muito legal isso, que eu falei, cara, essa bola tá levantada há muito tempo e ninguém tinha cortado. O Rafael Grampá conseguiu sacar isso. Pelo menos eu não sei de histórias, talvez, sei lá, quadrinhos da Era de Prata, tem alguma maluquice dessa. O Batman resolve que agora ele vai se dedicar só, né, ao trabalho. A gente sabe, assim, tem histórias em que o Batman, todo mundo já sabe que ele é o Bruce Wayne e tal, e aí ele vai atuando só como Batman, isso sim. Mas essa ideia de que o Batman vai criar todo um plano, inclusive a gente vê no quadrinho, que é um plano que conecta com a imprensa e tal, ele vai criar toda uma situação para matar o Bruce Wayne, para que ele possa se dedicar em tempo integral à missão dele. Cara, isso é uma coisa muito bem sacada do Rafael Grampá. Eu achei muito legal essa proposta. Caramba, cara, que interessante isso aqui. Porque, como eu disse, é uma bola que estava levantada há muito tempo, ninguém cortava. O Rafael Grampá teve a sacada, falando, não, peraí, isso aqui pode gerar uma ideia interessante para a história. E claro que o Alfred é contra isso. O Alfred fica discutindo com ele, não, tem cenas engraçadas em que o Alfred fica fazendo pequenas chantagens emocionais
para fazer com que o Wayne desista dessa ideia. Só que a ideia faz muito sentido dentro da conexão ali que a gente está vendo. O Batman percebe que tem que ter uma atuação mais efetiva, mais dedicada ao combate ao crime. Cara, assim, qual que é o meu grande impeditivo? Pensa. Qual que é o grande impeditivo? O grande impeditivo é que às vezes eu tô combatendo o crime aqui, eu quero continuar meu trabalho aqui, tem que parar para ir resolver planilha financeira na WNTech. Eu tenho que dar entrevistas, tenho que ir para bailes de aniversário de ricaço de meninas de 15 anos. Eu não quero mais nada disso. Eu quero só atuar aqui, foco total na missão. Então o que a gente faz? Mata o Bruce Wayne. Olha, cara, que sacada legal. Gostei dessa sacada, gostei dessa abordagem. É um quadrinho que não vou dizer que isso aqui é genial, não é genial, não. E aquele pezinho atrás, porque as ideias são boas, mas a gente precisa ver como que isso vai concluir, né, seu Scott Snyder? Vamos ver como que a coisa encerra, como é que a coisa fecha, né? Uma coisa que eu achei bem legal do Rafael Grampá é que ele conseguiu construir uma história que tem elementos novos, eu diria até elementos originais. Acho que tem alguma coisa de originalidade no trabalho dele, mas sem tentar inventar a roda como seu Tom King fez quando escreveu a história do Batman. Eu já não condeno mais tanto o Tom King. Eu gosto dos trabalhos do Tom King, para deixar bem claro, hein? Eu gosto do Tom King, mas eu acho que no Batman ele cometeu alguns excessos e talvez isso tenha sido por questões editoriais, a gente não sabe. Me incomoda a fase do Tom King nesse aspecto, porque tenta inventar roda, né? E o Rafael Grampá não. Ele conseguiu construir uma história bem desenhada, uma história que abre pontas assim para uma série de problemas, que é esse problema social, esses assassinos em série, o problema da polícia de... A polícia de Gotham a gente não vê ela efetivamente caçando o Batman, mas você vê que isso está presente, assim. Existe um desconforto com a figura do Batman, você sabe que a qualquer momento pode eclodir uma perseguição. Eu acho, tô chutando aqui, não tem como saber, eu acho que isso vai até aparecer nas próximas edições, tá? Alguma coisa da polícia, assim, né, indo atrás do Batman, e a história promete que vai mostrar o Batman com várias conexões estranhas. O teaser fala isso. Eu confesso que em vários momentos eu ouvi essa expressão, né? De que o Batman vai descobrir que ele não conhece a si próprio. Eu não consegui perceber isso nessa primeira edição. Né? Como assim o Batman não conhece a si próprio? O que ele vai descobrir nesse processo? Isso não ficou apresentado no primeiro volume, que mostra que existe uma grande ideia desenvolvida pelo Rafael Grampá. Ele vai, né? Ele tem uma grande ideia que ele vai desenvolver em todos esses volumes. Certamente esse material futuramente vai virar um encadernado. As boas séries aí que saíram dessa série do Batman Black Label acabaram virando depois encadernado, menos as séries do Scott Snyder. Tô pegando no pé mesmo, porque é brincadeira. Aquele Batman, o último cavaleiro do mundo. Ai, meu Deus do céu, aquilo ali. As pessoas que leram aquilo tentam usar aquela paradinha lá do MIB para esquecer que leram aquela desgraça, né? Mas a gente vê que essas séries têm virado encadernados depois e saíram coisas bacanas dessa série Black Label aqui do Batman. Né? Saiu aquele Batman do universo lá do Batman, o Cavaleiro Branco, o Cavaleiro das Trevas, aquele Batman do futuro que eu gosto daquilo lá. Saiu aí... Bom, saiu várias coisas aí do Batman, do selo Black Label. Você tá acompanhando, não precisa ficar descrevendo aqui. O fato é o seguinte, a primeira edição, ela... empolga, levemente empolgante. É legal, interessante. Pode virar uma baita história do Batman com seu desenvolvimento. Baita história não quero dizer que será aquela coisa que vai revolucionar o personagem. Não, até porque é muito difícil fazer isso, né? É muito difícil. Você pegar a história inteira do personagem que tem mais de 80 anos, 2 ou 3 caras conseguiram escrever histórias assim que você fala, não, isso aqui é revolucionário, né? Porque realmente é muito complicado, o personagem está estabelecido já. Mas você tem sim caras que fizeram grandes histórias marcantes do personagem. Pode ser uma dessas histórias? Pode, mas vamos devagar que o Santa de Barro, né, filho? Santa de Barro. E o Rafael Grampá muito feliz aí, eu tô feliz por ele mesmo, pelo avanço na carreira dele. Espero que ele consiga realmente fincar o pé aqui com o personagem, fazer uma baita história, quem sabe no futuro até escrever a série regular do personagem. Eu espero que ele realmente consiga sucesso com a sua série. Agora, vale a pena ler esse primeiro volume? Eu entendo que vale. Vale porque ele abre aquelas pontas assim, que você fala, pô, isso aqui pode virar um negócio interessante. Tem respostas nessa primeira edição? Claro que não. Essa moça, por exemplo, que é jornalista, que ela tá questionando as questões sociais e fala, não, eu vou pras ruas e tal. Tem desenvolvimento disso no primeiro? Claro que não, olha o tamanho do gibi, não dá para desenvolver tudo isso. Ele abre pontas interessantes e que mostra que existe uma situação sistêmica em Gotham. Isso é interessante, é uma situação simultânea.
Quer dizer, não é o Batman enfrentando um vilão que tá fazendo uma coisa específica. Não, Gotham tá vivendo. Tem muitas coisas acontecendo. Então tem gente que tá criticando os ricos, tem crimes, tem assassinos em séries, tem investigação juntamente com o Gordon, essa parceria do Batman aí com o Gordon. Então achei interessante. Beleza? Eu vou deixar o link para você adquirir essa HQ aqui na descrição do vídeo. Quando você compra pelos links aqui do BBHQs, você está dando uma força muito grande para esse canal, que está muito próximo dos 30 mil inscritos. Então não se esqueça também de se inscrever aqui. Eu volto ainda hoje. Porque nós vamos aumentar o volume de conteúdo aqui, de resenhas para você, de bate-papos quadrinísticos. Fechou? Então, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau.